Vingue-se por meio do amor, explicou Jacó. Como? Insistiu Raquel. Amando mesmo quando tudo for desfavorável e já não existir mais mérito algum no ser amado. Esse é o amor que constrange. Mas lembre-se, faça isso por você, por sua paz interior. Trecho do romance O Retorno dos Tigres e dos Leões ou Jacó, Lia e Raquel. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Para muita gente, o que eu vou falar nesse vídeo aqui vai ser um grande absurdo, vai ser uma utopia, enfim. Mas é importante lembrar que quem acompanha esse canal aqui desde o início, quando ele surgiu no fim de 2018, sabe que aqui eu sempre me dirijo a um público específico. E que público é esse? Homens e mulheres que querem buscar o seu desenvolvimento espiritual. E eu tenho feito isso desde sempre numa perspectiva cristã. Esse canal aqui, para quem ainda não sabe, é um canal cristão. Então todos os temas que são abordados aqui, eu abordo dentro dessa perspectiva. Além do mais, até onde eu saiba, eu não sou nenhum Deus, né? A não ser que meu pai e minha mãe tenham omitido aí alguma passagem obscura do meu nascimento, eu sou humano, como qualquer pessoa. E se eu tenho caminhado nessa direção, eu tenho certeza que é possível que qualquer um de nós também caminhe. Senhores, nenhum de nós, eu acho que em sã consciência, inicia um relacionamento já pensando no término, ou esperando que esse relacionamento vá terminar em algum momento. É claro, eu estou falando aqui de relacionamentos profundos, relacionamentos verdadeiros, aos quais nós nos entregamos de corpo, alma e coração. Não estou falando disso aí que o pessoal hoje em dia muitas vezes chama de relacionamento, né? Ficar, e contatinho, e etc, etc. Não, estou falando de um relacionamento sério. Nenhum de nós inicia já imaginando o fim dele, né? Com um pensamento do tipo, bom, a gente está se entregando um ao outro aqui agora, mas eu espero que num futuro bem próximo, quando nós já estivermos nos amando e fazendo um monte de planos, esse relacionamento termine de forma trágica e trazendo sofrimento para todo mundo. Ninguém pensa nisso, né? Acontece que a vida nem sempre caminha na direção que a gente gostaria que ela caminhasse, né? Infelizmente, ou felizmente, muitas vezes, a vida ela tem uma certa autonomia, ela nos conduz por caminhos pelos quais nós jamais imaginaríamos estar trilhando. E diante disso, muitas vezes nós nos vemos então num contexto ou numa situação na qual a gente vai ter que abrir mão de estar ao lado daquela pessoa com quem nós fizemos planos, para quem nós juramos amor eterno muitas vezes, enfim, numa situação em que nós teremos que seguir por caminhos diferentes. E aí dentro desse contexto surge então isso que muitas vezes a gente fala, né, de modo informal, da necessidade de superarmos essa pessoa, né, a quem nós estivemos ligados durante tanto tempo. E aí nesse vídeo eu queria compartilhar com os senhores algumas coisas dentro desse assunto. Eu vou falar de duas maneiras muito comuns por meio das quais nós geralmente tentamos superar uma pessoa, e ao final eu vou compartilhar com os senhores a maneira pela qual já há alguns anos na minha vida eu venho exercendo essa forma de tentar superar alguém. Como eu falei no início do vídeo, para muita gente vai ser uma utopia, algo irrealizável, mas eu me vejo aqui então no dever de compartilhar isso com os senhores, porque nesse canal eu tenho compartilhado experiências e vivências que têm dado certo para o desenvolvimento da minha espiritualidade, então eu gostaria de compartilhar com os senhores. Pois bem, dentro desse quadro de como superar uma ex ou um ex, muitas vezes nós partimos para uma primeira conduta que, na minha opinião, é a mais errada de todas. Enfim, que conduta é essa? Nós então decidimos desenvolver sentimentos de hostilidade contra aquela pessoa. Nós passamos a odiar aquela pessoa, a projetar a caveira dela. Essa é, como eu falei, a maneira mais equivocada, gente, de tentar superar alguém. É um erro crasso. E por que eu digo isso? Porque ao contrário do que pode parecer ao senso comum, se tem uma lei espiritual, gente, das mais antigas no cosmos, é a de que tanto o amor quanto o ódio te vinculam indefinidamente a uma pessoa. É um grande equívoco achar que você desenvolver ódio, rancor, desejar o mal para alguém vai resolver a tua situação. Não vai. Há um ensinamento oriental muito antigo que diz o seguinte: desejar o mal para alguém é tomar veneno esperando que a pessoa morra. Então é exatamente isso, só que a gente tem aquela ilusão, porque é claro, muitas vezes o nosso relacionamento terminou ali de uma forma, né, bastante dura, às vezes com ofensas, muitas vezes com atitudes ruins, tanta coisa que pode acontecer, então é natural que a gente num primeiro momento queira desenvolver ali uma raiva, um ódio, um rancor pela pessoa como uma maneira de tentar superar, só que não se iluda, meu amigo, isso é um ledo engano. Você vai continuar vinculado a essa pessoa, só que agora
por um sentimento negativo. Você vai só inverter a polaridade do teu sentimento, que antes era positiva e agora, né, vai ser uma polaridade negativa, mas você vai continuar ligado a essa pessoa e vai sofrer, porque, por exemplo, qualquer progresso que ela fizer vai representar para você um assinte, que você não vai concordar com aquilo, então você vai ficar, não, eu quero que aquele miserável pague, ou eu quero que aquela desgraçada pague pelo que ela fez comigo. Olha, essa não é uma maneira sábia de tentar superar então um ex ou uma ex. Um segundo modo, uma segunda maneira muito comum também, por meio da qual nós tentamos superar alguém, é então tentando romper drasticamente com o passado, tentando apagar por completo a memória dessa pessoa. Isso é outra ilusão profunda na qual nós muitas vezes mergulhamos, e ainda mais em tempos de rede social, então isso é completamente impossível, né? Às vezes você vai lá, você corre nas redes sociais, apaga todas as fotos, apaga as fotos do computador, apaga conversas que existiam no celular, mas sempre tem aquele resquício, né? Sempre fica aquela sobra, aí de vez em quando você é surpreendido pelo próprio aplicativo, né? Ó, lembranças de um ano atrás, né? Tá lá a foto do defunto que você tá tentando enterrar, mas que ele ressuscita. Ou então você entra na rede social de um amigo e tem lá uma foto sua com a pessoa, e teu amigo não tem obrigação nenhuma de apagar aquela foto. Afinal, aquilo foi um momento que faz parte da vida, né? Uma bobagem, gente que sai por aí pedindo para todo mundo apagar as fotos nas quais ela aparece com a pessoa, enfim, é uma grande ilusão. Agora você imagina, se nem do ponto de vista virtual a gente consegue fazer isso hoje em dia, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, do ponto de vista da memória espiritual é ainda mais impossível você apagar essa pessoa. Veja bem, eu estou partindo do pressuposto aqui que eu estou falando com pessoas que tiveram relacionamentos realmente substanciais, profundos. Não estou falando desse, como eu falei aqui no início do vídeo, de que uma pessoa que você conheceu numa única noite e aí ficou com essa pessoa, nem sabe o nome dela. Não estou falando desse tipo de relacionamento. Estou falando de algo que realmente foi significativo para a sua vida. Não há como apagar a memória espiritual dessa pessoa. Agora, por que é que muitas vezes nós incorremos nesse erro? Porque do ponto de vista material, até faz algum sentido nós imaginarmos a nossa existência a partir de uma categoria cronológica, ou seja, passado, presente e futuro, né? Dada a corruptibilidade da matéria, até faz algum sentido a gente pensar assim. Agora, do ponto de vista espiritual, isso é absolutamente inócuo, meus amigos. É absolutamente, assim, sabe, sem sentido. Porque do ponto de vista espiritual, entenda uma coisa, você nunca foi ou será alguma coisa. Você é o que você é. E o que você é o conjunto de tudo que você foi, faz parte do que você é no presente, sabe? Eu não vou nem me aprofundar muito nesse tópico agora, porque não é o objeto aqui do vídeo. O que eu tô querendo dizer com isso? Não adianta você querer negar que aquela pessoa com quem você teve um envolvimento profundo faça parte do que você é nesse exato momento, meu amigo. Quanto mais você negar isso, pior. Quando você tenta apagar esse passado ou romper drasticamente com essa memória, é como se você estivesse tentando se mutilar, apagar uma parte daquilo que você mesmo é. Para dar um exemplo talvez um pouco mais didático, é como se você estivesse lendo um romance e aí você chega num capítulo importantíssimo, fundamental daquela obra. Só que você não gosta daquele capítulo, você acha que aquele capítulo ali foi muito ruim, enfim, você não se identificou com ele. E aí você vai lá e rasga esse capítulo desse romance. Não faz o menor sentido. Aquele capítulo, goste você ou não, ele é fundamental para a compreensão completa da obra. Então, todas as vezes que você tenta apagar drasticamente a memória da pessoa, o que você está fazendo é isso. É querendo arrancar as páginas de um capítulo da sua vida que é fundamental para aquilo que você é, meu amigo. Então, é também uma forma bastante ilusória tentar superar alguém, né? Apagando drasticamente, rompendo com a memória dessa pessoa de forma assim abrupta. Mas enfim, então Duarte, qual que é a melhor maneira, na sua opinião, dentro das suas vivências, para que a gente então supere alguém? Senhoras e senhores, continuarmos a amar incondicionalmente essa pessoa que não estará mais ao nosso lado. Não importa o que ela tenha feito, não importa o que tenha acontecido, essa é a melhor maneira de nós mantermos a paz interior e continuarmos a seguir, né, dentro da nossa jornada de evolução espiritual. Ah, Duarte, mas isso é muito complicado, isso é uma grande utopia. Eu sei, meus amigos, eu não estou aqui dizendo para vocês que é fácil e nem estou dizendo que eu já tenha atingido a perfeição, sabe? Às vezes as nossas ex fazem algumas coisas que, pelo amor de Deus, mas cara, pensa bem comigo. Qual é a vantagem de você nutrir raiva por alguém? Ou você querer apagar de uma forma assim drástica um passado que você sabe que não tem como porque ele faz parte do que você é? Agora, você tem que ter em mente o seguinte, faça isso por você, por sua paz interior. E aí você vai entender que o fato de que você já não esteja mais caminhando junto com essa pessoa, numa mesma direção, isso não necessariamente implica que você não possa amar essa pessoa, querer o bem dela, buscar a felicidade dessa pessoa. Você vai entender
entender então que aquilo que vocês viveram no passado do ponto de vista cronológico, do ponto de vista espiritual, continua vivo dentro de você, cara. Faz parte do que você é. Ah, Duarte, mas é muito complicado. Você deve estar falando isso porque nunca foi sacaneado por uma ex sua. Meu amigo, entenda uma coisa. Eu já vi Lilith fazer download em ex minha, assim, sabe, no 5G, cara. Sabe, a pessoa encarnar a Lilith ali de um modo que, sabe, muitos caras iriam desejar que aquela mulher fosse projetada no espaço. Como eu falei aqui, eu sei que existem, às vezes, coisas que fazem um relacionamento terminar que devem provocar muita dor, muito sofrimento. Por exemplo, eu nunca fui traído, né? Quer dizer, até onde eu saiba, né? Mas dizem que o corno é sempre o último a saber, então pode até ser que eu tenha sido traído e nem saiba. Mas eu repito, de que adiantaria nutrir ódio por essa pessoa ou querer o mal dela? Eu estaria tomando veneno, esperando que outra pessoa morresse. Isso é absolutamente, sabe, impraticável. E do ponto de vista cristão, como eu falei aqui no vídeo, as nossas abordagens aqui sempre têm essa perspectiva. Eu acho que o melhor é realmente isso. É claro que é um exercício espiritual, como eu falei, requer meditação, reflexão, introspecção, oração, tudo isso é fundamental para que a gente desenvolva, mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, gente, essa tem que ser nossa meta. Esse tem que ser o nosso alvo, como diz Paulo, né? Esse tem que ser o nosso objetivo. Buscar amar essa pessoa de forma incondicional e desejar realmente a felicidade dela. Mas aí algumas pessoas podem pensar, bom, Duarte, mas da forma como você está falando, a gente também não supera a pessoa. Meu amigo, entenda uma coisa. Quando você se envolve profundamente com alguém, não existe essa coisa de superar essa pessoa. Isso existe quando você se envolve de forma superficial, né, de forma um tanto quanto inconsequente. Mas quando o envolvimento é profundo, você vai carregar essa pessoa para o resto da sua vida dentro do seu coração. Agora, cabe a você decidir como você vai querer fazer isso. Se você vai querer fazer isso nutrindo um ódio, uma raiva, sabe, sentimentos hostis contra aquela pessoa, desejando que um caminhão carregado de cimento fique desgovernado e passe por cima dela no asfalto, ou se você vai tentar se iludir achando que é possível romper drasticamente o passado e a memória dessa pessoa, ou se você por fim vai perceber que embora você já não vá mais coexistir com essa pessoa, seguir no mesmo caminho com ela, se você vai então decidir, sabe, continuar amando essa pessoa e desejar o bem e a felicidade dela, você que vai decidir. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que do ponto de vista cristão, essa é a melhor escolha. Como eu falei, eu sei que para muita gente isso vai soar como uma utopia, como algo irrealizável, mas senhores, é a maneira com a qual eu tenho lidado com essa situação e tem me feito muito bem. Portanto, quer superar um ex, que na verdade a gente nunca supera, né? Vingue-se dessa pessoa por meio do amor. É claro que a vingança aqui, ela é tida numa concepção metafórica, né? Mas vingue-se por meio do amor, amando incondicionalmente, mesmo quando a pessoa já não mereça mais. Senhores, para esse vídeo era isso. Eu espero que ele possa ter gerado alguma reflexão, né? Para além do aspecto absurdo e irrealizável para muita gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem, considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para você. Deixe aqui seus comentários, lembrando sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.